Essa semana surgiram boatos de que havia um documento interno do Banco Central sugerindo que, abre aspas, assuntos afetos à comunicação com órgãos de imprensa fiquem subordinados diretamente ao presidente do Banco Central, fecho aspas. Gabriel Galípolo, novo diretor de política monetária do banco, já falou que passou da hora da instituição baixar os juros e que a manutenção das taxas em níveis altos podem comprometer o crescimento do país. O que, olha só, hein, olha só o que está dizendo isso, tá? O que dizem nos bastidores é que toda a exposição estaria incomodando Campos Neto e, por isso, ele optou por colocar censura em seus diretores. É uma notícia que, na verdade, são boatos, tá? Abrimos aspas aqui. Você deve ter falado sobre isso nas suas lives, no seu canal, nas suas mídias sociais. Pega de surpresa? Existe esse ego do Campos Neto, será? Eu não sei, eu acho que é difícil também a gente criticar, todo mundo falar que absurdo esses juros altos e tal, realmente atrapalha, né, enxuga a economia, porque fica mais difícil pegar dinheiro emprestado, né, financiar uma casa, um carro, ou um computador, qualquer coisa que seja. As varejistas estão desesperadas já, né, porque os juros altos atrapalham muito o setor do varejo, mas é um peso muito grande também, porque esse cara tem um poder na caneta ali, que dependendo do que ele decide, e é claro que tem o Copom ali junto com ele, mas o que ele decide, ou ele tira uma massa de pessoas do emprego, ou ele dá emprego para várias pessoas. Eu não sei se é ego, não. Tá? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas fato é que o tema do Banco Central hoje é um tema vital no Brasil, porque a gente viu agora que a prévia do PIB, né, que é o IBC-BR, colocou ali 2%, né, nas primeiras estimativas de queda do PIB só no mês de maio. É claro que todo mundo vai falar, ô Campos Neto, tá na hora de baixar esses juros. A economia já foi pro buraco, né? Exatamente. Já enxugou, a inflação está controlada. Então, para que manter esses juros tão altos? O anúncio do carro popular também contribuiu muito para isso. Contribuiu também. Mas o que é interessante é claro que o pessoal hoje do governo vai dizer aí, ó, a culpa é dele. Caiu 2% por causa dele. Então a pressão vai ficando maior sobre ele. Começa a surgir isso aqui, né? Será que ele está tentando segurar os seus parceiros ali do Banco Central para não falar e tal. Mas eu acho que esse tema é vital. É importante a gente trazer porque conecta até com o primeiro. A gente viu que talvez o que tenha causado essa queda do PIB não tenha sido exatamente culpa do Banco Central ou dos juros estar 13,75%. É porque está na entre-safra. E era o agronegócio que estava participando grandemente para que o PIB não caísse. Quando terminou a safra, foi pro buraco. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do agro no Brasil. Se você tira o agro da conta, o negócio fica terrível, fica sinistro. Bem colocado, Daniel. Nós sabemos a importância do agro aqui. Quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas vão tendo a consciência de que o agro é muito importante. E olha só, Negão, depois dos boatos, a autoridade monetária se posicionou e disse que não existe nenhuma orientação interna para cessar a manifestação de qualquer dirigente. Abre aspas. Pelo contrário, os dirigentes do Banco Central têm sido incentivados a se manifestarem mais em público, o que pode se notar pela maior frequência em entrevistas e de outras manifestações públicas. De fato, o Banco Central vem ganhando uma grande, né, ganhando nome, vem ganhando corpo. Mas você não acha que isso também tem a ver com as falas do Lula em relação ao Campos Neto? Com certeza. O Campos Neto, na verdade, é um quadro que o presidente Lula vem pintando um monstro há muito tempo. Cada dia ele põe um pouquinho mais de tinta, nesse monstro e na percepção do quadro que Lula vem pintando, Campos Neto é um monstro horroroso. Galípolo é diretor, Campos Neto é o presidente. Então, vamos deixar muito claro, se Campos Neto deu ali uma ordem, um salve de que quem fosse conversar com a imprensa seria só ele não está errado. Por hierarquia, ele ainda poderia fazer isso. Eu concordo que já estava na hora também de baixar os juros. Mas o problema não é o Campos Neto. Como a gente já explicou aqui tantas vezes, o problema é o governo. O governo é gastão. E o governo gasta sem remorso. São 6 meses de gastança. Não existe nenhum plano de enxugamento. Muito pelo contrário. O presidente fala de boca aberta em mais gastos. Ele acabou de viajar para a África, já falou que vai rolar alguns incentivos por lá. A América Latina inteira está com o Pires na mão
Já fazendo... tem presidente de outros países fazendo pronunciamento, dizendo que vai vir aqui, que vai pegar dinheiro e não sei o quê. O presidente da Argentina está mais aqui no Brasil do que na Argentina. Então, é esse tipo de coisa que faz os juros ficarem tão altos. Os juros, na verdade, só são... Os juros têm o peso de quanto o governo é, se ele é gastão, se ele não é gastão. Se é um governo gastão, os juros ficarão mais altos, porque como é que ele vai pagar? Gente, a gente nunca pode esquecer que governo nenhum, na verdade, não é só no Brasil, o governo não produz nada. A conta é muito simples, faltou dinheiro, o governo vai lá e espreme você mais um pouquinho. Espreme num impostinho aqui, espreme num impostinho ali. Ah, eu vou dar 200 mil reais, como a gente acabou de falar na outra pauta ali. Não é do nada, não é da produção do governo, é 200 conto de imposto. Ah, eu vou fazer um incentivo a não sei o que lá. Mais dinheiro do imposto. Você que não está participando do bendito e assim vai, né, negão? Vai ter que pagar. É a mesma coisa agora. A gente tem que dar graças a Deus que a gente tem um presidente do Banco Central que não arregou. Porque se ele arrega... Baixa esses juros aí na canetada, meu Deus do céu, aí o Paulo Guedes teria razão agora. Porque o Paulo Guedes fez aquela previsão no podcast, ficou tão famosa, né? Que ele falou, em 6 meses a gente vira Argentina e 1 ano a gente vira Venezuela. Que naquela época eu já falei que era um pouco exagerada. Mas se o Campos Neto arregasse, falasse desde o começar, quer saber, eu vou fazer o L também, todo mundo tá fazendo. A gente agora, o Paulo Guedes teria acertado na mosca. E modéstia à parte aqui, Rodolfo Marins, acho que o Paulo Guedes é um dos grandes nomes da economia no país, tá? Uma opinião minha. Mas, Márcio, meu amigo, como é que você vê esses boatos relacionados ao Campos Neto e também ao Gabriel Galipo? Tá. Ô, Rodolfo, vamos organizar aqui, né? Claro. Os juros a 13,75, eles não são escandalosos, eles são pornográficos. Hoje a gente tem, nesse país... uma das taxas, a mais alta taxa de juros do planeta. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, tendo o privilégio da audiência desse claro, por favor. Tá vendo a gente agora, tenta aí, vai ao banco, você está precisando de um dinheirinho, chega lá, fala pro gerente, escuta, me empresta aí 10 mil reais. Aí, você vai ver quanto você vai pagar, graças a essa taxa monstruosa de 13,75. Agora, vamos lá. Na relação dos diretores com o presidente do Banco Central. Primeiro que eu acho que o presidente, o Campos Neto, está cometendo um erro grotesco, um erro crasso. Primeiro porque todas as variáveis micro e macroeconômicas, elas estão no sentido convergente de baixa de juros. Certo. Então já poderia ter feito isso há 2 cupons atrás, né? A outra coisa é, o Gabriel Galípolo, ele foi colocado no Banco Central exatamente para sensibilizar a diretoria do Banco Central que esses juros estão pornográficos. Certo. Não é que ele não pode falar. O diretor do Banco Central, ele só não pode falar na semana da reunião do cupom e não pode falar sobre a taxa. Então, ele não é uma discussão aberta. Mas, aqui entre nós, Rodolfo, por favor. Eu não sei quem nesse país, foi a primeira vez que eu ouvi do Alessandro, uma coisa que eu não concordo com você na íntegra, Alessandro. É absurdo que alguém concorde com 13,75, onde todos os números macro e microeconômicos apontam para baixo. Mas eu não concordo, então não dá. Não Mas dá. eu só estou apontando o culpado. Você falou, tá gravado. O culpado é o presidente. O culpado é o presidente. Escuta, o Banco Central é independente. A autoridade monetária é independente. Deixa eu trazer um dado interessante. E não estou defendendo o presidente. Não, mas tudo bem, mas vamos lá. Eu quero só colocar um ponto aqui. Em setembro do ano passado, 21/9/2022, a taxa de juros estava também em 13,75, ok? E o Lula, em sua campanha, falou que, caso ele fosse eleito, ele não ia se meter no Banco Central porque ele apoiava essa taxa de juros e, principalmente, apoiava a presidência do Roberto Campos Neto. E acho que não tem que se meter, viu, Rodolfo? Não, tudo bem. Não tem que se meter mesmo. Tudo bem, mas aí a gente vê assim, a mesma taxa de juros sendo criticada nesse momento porque há um ano atrás o apoiou. É exatamente isso.
Será que não há um equilíbrio na economia por conta dessa taxa de juros? Mas ele apoiou por causa que o Bolsonaro era contra também. Só um segundo, eu sou apenas um apresentador, não sou economista, tá? Eu tenho que ler o que está na pauta ali e tentar trazer o meu próprio lado. Você é um bom economista. E eu quero dizer assim, porque se houve uma defesa no passado e agora há um ataque. Ele defendia os juros por causa da economia e por causa da taxa de inflação. Sim. Só que agora ele é contra. E o raciocínio do Lula e talvez de muitas pessoas... Me explica, quais são os números que são diferentes? Os números, naquele momento, naquele cenário, eles não mostravam viés de baixa. Hoje, nós temos números já comprovados que justificam uma taxa em torno de 12. Então, a gente está quase 2 pontos acima. Ou seja, nós estamos muito fora da realidade. Eu não tenho nada contra o Campos Neto, nem o conheço. E acho o seguinte, a autoridade monetária é independente. Mas a autoridade monetária não pode ser independente do bom senso. Compreendeu, Rodolfo? Eu compreendo, claro. O que ele tem que fazer é... Você está me dando uma aula aqui, com toda a humildade que eu tenho aqui no meu humilde coração. Eu coloco na mesa para a gente debater e aprender. O cenário é totalmente convergente para baixar a taxa de juros. Agora, não dá para continuar uns juros dessa altura, porque o pobre, que é o pobre que sente, que é quem precisa daquele dinheiro, que precisa pagar os recebíveis, que precisa antecipar recebíveis, que precisa do dinheiro que o banco ajuda lá no final do mês, a taxa é muito alta, Rodolfo. A gente não consegue avançar na economia com essa taxa desse tamanho. Só um detalhezinho. Perfeito, Márcio, muito bom. Os juros real, o Brasil está em primeiro, mas juros nominal é a Argentina, né, que está com 97%, só para equalizar. Mas também com a inflação de 200. Exato. Por isso que é o juros real, né? O Brasil está na frente. Agora, o argumento do Campos Neto, isso foi muito interessante, a gente também tem que lembrar que tivemos deflação ano passado, né? Em dezembro, principalmente. Teve um contexto favorável para a queda de juros, mas o Campos Neto não achou que foi suficientemente justificável. E ele não achou também que isso iria se sustentar a médio prazo. Mas eu acho que o argumento dele não é nem esse. O argumento dele é o seguinte, não estou dizendo que eu concordo, é o que ele diz. Sim. Porque fica todo mundo falando... A inflação está sob controle, estamos com deflação de novo. Ele fala, eu não estou preocupado com a inflação. O juros está alto por causa da questão fiscal. Porque o governo está devendo, porque ele gasta mais do que ganha, e ele corre atrás de pegar dinheiro emprestado. Então ele chega primeiro, pega todo o dinheiro emprestado, e o dinheiro que pode ser emprestado à disposição de todo mundo fica pequeno. Ficando pequeno, os juros ficam mais altos. Ele diz que não é por causa da inflação, é por causa da oferta de dinheiro que se reduz. E faz o dinheiro ficar mais caro pela lei da oferta e procura. A grande máquina. Ou seja, a gente está num bom momento de baixar a taxa, até porque a gente já tem aprovada a reforma, a gente já tem o arcabouço que já está praticamente aí passado. Nós não temos alíquota ainda, tem que pensar nisso. Mas o que a gente não tem é um governo econômico. Então, por a esse gente não tem um governo econômico. O problema é que ele não dá o exemplo. O Palumbo tá aqui, o Palumbo tá lá, ele tá vendo. Quando o Roberto Campos Neto falou isso, que a taxa de juros não tá alta por causa da inflação, é por causa da questão fiscal, aí eu falei, então não vai baixar nunca, né? Vai ficar certo. Agora, vocês agora, eu acho que o Lula, ele tá adorando isso daqui. Ele tá adorando. Porque existe um Lula antes de ganhar as eleições e agora. Tudo que ele falou lá atrás para ganhar as eleições, ele tá fazendo o oposto agora. Não ia colocar um amigo no Supremo, não ia interferir no Banco Central e toda hora interfere. Ele deve estar adorando essa briga. Se houve ou não esse boato, se é boato ou não, eu não sei. Eu não sei. E o pobre realmente é o que mais sofre com isso. Mas o governo que se diz pai dos pobres, ele tem que dar o exemplo. Ele não pode ficar nessa gastança desfreada de dinheiro público. O dinheiro público não foi feito para isso. Enquanto os deputados estão enchendo seus mandatos de emendas para aprovar projetos de interesse do governo, 200 mil para movimentos do Sem Terra, e 7 bilhões para aprovar uma emenda, 1 bilhão e 700 para aprovar outro projeto de lei, a gente vê essa briga aqui. E quem que perde com isso? É o povo, sempre que é o povo que se ferra. A verdade é essa, é o povo que se ferra. O Negão sempre usa o exemplo do povão. E ele tem razão. Sempre quem vai se ferrar nessa briga é o povo. Você vê que é uma discussão que abre um leque aqui, porque todo mundo trouxe uma informação interessante aqui. Eu fiquei muito impressionado com a informação que o Márcio deu,
porque os números podem ter aumentado. O meu grau de comparação está com a mesma taxa, com o mesmo índice de inflação do ano passado, e com a taxa de juros também, 13,5%. Praticamente 75. Um ano aí de setembro, 3,75%. Só que os números mudaram. Há, de fato, uma deflação. Teria um contexto favorável, mas teria um contexto favorável fiscal, então ele vai ficar eternamente. E também o Brasil e o fisco, uma referência, Rodolfo, uma referência para o Banco Central mexer na taxa de juros para cima ou para baixo é o contexto mundial. Também. Ou seja, o contexto mundial hoje também é um contexto positivo para baixar. Hoje a gente tem um contexto positivo. Hoje nós temos um positivo. Eu discordo um pouquinho do Márcio em relação ao grau de importância, que nem ele citou as grandes varejistas que estão precisando. Até a gente teve uma senhora lá que é dona de um grande magazine, que conversou diretamente com o Campos Neto. Eu já vejo um outro problema, que eu vejo o empresário que segura a grana. Que esse que é o problema, porque hoje o empresário ele faz uma conta simples. Eu abro uma nova filial com esse dinheiro que eu tenho aqui, onde eu vou ter que contratar funcionário, onde eu vou ter que ter uma outra demanda, ou eu pego e seguro esse dinheiro num fundo parado aí da vida que vai me render aí 12, 13% ao mês, por causa que a taxa também tá grande. Não é, a gente tem que pensar também no cara que vai pegar empréstimo? Tem. Mas pensa só, cada empresário que tem seus 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões guardados, e ao invés dele botar isso daí para gerar mais emprego, porque, meu amigo, gerou emprego, todo mundo vai gastar, entendeu? Ali da pessoa que tem o cargo mais baixo ao presidente da empresa, todo mundo vai estar gastando seu dinheiro. Uma filial a menos que se fecha, muitas pessoas a menos no mercado de trabalho, são muitas pessoas a menos na roda monetária do Brasil. Isso, para mim, me preocupa muito mais. Porque a taxa tem que baixar para que esse cara olhe e fale assim, não vale a pena eu manter esse dinheiro parado aqui, é mais lucro eu pegar e montar uma nova empresa, uma nova filial ou investir em outro comércio, porque assim você vai criando mais empregos. Dá uma amassada na sociedade. E tem uma coisa, só complementando. Só para terminar? 10 segundos, vamos lá, Márcio. Só complementando, Alessandro, trava a economia. Isso. Trava juros altos, trava a economia. Na verdade é para travar. E é um problema seríssimo. E a gente não pode nem merece viver com a economia travada. É bravo.